O Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Anualmente, o departamento faz um levantamento dos dados do sistema carcerário brasileiro. No ano passado, esses dados revelaram o seguinte: o Brasil tem mais de 773 mil presos em unidades prisionais e carceragens de delegacias. A maioria está em regime fechado, cerca de 348 mil pessoas. Mas o que acontece quando essas pessoas cumprem toda a pena? É isso que vamos ver no Cidadania em Pauta de hoje, os desafios dos egressos do sistema prisional. Com o que você se preocupa na hora de preparar um currículo para buscar emprego? Os cursos que você já fez, suas experiências anteriores, qualificação? Pois bem, um dos principais fatores para impedir que um ex-detento volte a cometer crimes é o trabalho. Mas nem sempre as portas se abrem. Nesta casa humilde no Itapuã, no Distrito Federal, vive uma mulher. Lília Valéria, que é conhecida como Lica, está na busca por um bom emprego. Mesmo formada em Direito e tendo vários diplomas e certificados de cursos profissionalizantes, Lica, que tem antecedentes criminais, ainda não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Eu não sei se de alguma forma eles têm acesso a isso, porque é muito impressionante. Eu deixo currículo em tanto de lugar e nunca me chamam. Eu não sei se internamente eles conseguem ter acesso a isso, porque eu entrei na justiça, eu dei baixa nos meus processos, eu limpei meu nome, eu tiro meus nada da consta criminal, tudinho. Eu não tenho nada, se eu tirar meu nada da consta, hoje meu nome está limpinho. Eu não devo para a justiça em nada. Então eu não sei se internamente as empresas têm acesso a isso, pode ser que me atrapalhe então. Na adolescência, Lica, por várias vezes, cometeu atos infracionais e cumpriu medidas socioeducativas. Já na maioridade, se envolveu com o tráfico de drogas. Cumpriu pena até 2009. Hoje, ela tem um diploma de bacharel em Direito, mas, ao deixar o sistema prisional, ela não pensava em estudar. Quando eu saí de lá, eu não estava com essa cabeça de estudar, não. Tava, não. Então, por isso que muitos, a maioria reside no crime, volta de novo, porque sai dali, sai sem nada. Aí um dia eu descendo aqui na comercial do Del Lago, eu vi um panfleto no poste. Aí lá no panfleto tava bem assim, curso de áudio e vídeo. Aí eu olhei assim, aí lá tava assim, gratuito, né? Que eu já olho lá, porque presa já olha lá, é de graça, não tem dinheiro para pagar. Este homem é o responsável pelo cartaz do curso de audiovisual de graça que a Lica encontrou. O cineasta Fauston da Silva tem um projeto voltado para egressos do sistema prisional. Eu trabalho na Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, num programa chamado Picasso Não Pichava, que pelo viés da arte ele tenta reinserir na sociedade pessoas em situação de vulnerabilidade. Mesmo jovens, menores infratores, crianças que estão em situação de vulnerabilidade social e egressos do sistema prisional adultos, que era o caso da minha aluna Lica e de vários outros alunos. Então a gente tenta, pelo viés da arte, reinserir a pessoa dentro do conjunto da sociedade, não somente como um instrumento a mais, uma possibilidade a mais de trabalho, de inserção na economia, mas também como uma forma de refletir a respeito das contradições da sociedade, refletir a respeito das suas próprias possibilidades e como uma forma de o cara expressar o que ele sente, né? Então existem várias formas da pessoa expressar a sua raiva, a sua angústia, a sua alegria. O cinema é uma dessas possibilidades e aí a gente oferece esse instrumento para nossos alunos. Então ali aquela oficina foi me ajudando, levantando minha autoestima, né, meus pensamentos. Comecei a conviver com pessoas diferentes, que até então minhas amizades eram só bandido, era traficante, era ladrão, essas coisas, né? Então quando eu comecei a frequentar a oficina, eu comecei a conhecer o professor, aí comecei a conhecer outros professores, outros coordenadores, pessoas que tinham cabeça diferente, então começou a mudar a minha. Né? Ou seja, a oportunidade de qualificação, de estudar, ela foi primordial para a sua mudança de comportamento, de mente, né? Sim, trabalhou primeiro minha mente, né? Aí, quando eu comecei a ver assim, poxa, mesmo, existe alguma coisa que pode ser feito, né? Que não seja roubar, traficar, matar, sei lá. Aí, então, isso foi incentivando.
Aí quando foi um dia, engraçado, dá até um filme. Eu descendo a comercial de novo aqui do Delago, aí tinha um cartaz lá bem grande falando assim, pré-vestibular, agende seu vestibular, gratuito. Aí eu olhei assim e falei, não, é brincadeira um negócio desse, de graça, será? Lica conseguiu uma bolsa de estudos numa universidade particular e se formou em 2018. Agora, espera conseguir um trabalho para conseguir melhorar sua condição de vida. Ainda assim, ela já se considera uma vencedora por não ter voltado ao crime. As meninas que andavam comigo, a maioria já morreu. E as que saíram comigo de domiciliar, acho que foram 6 meninas, eu não me lembro bem não. Acho que um bocado já voltou, as que não voltou morreu. E tem uma também que ela não voltou, não morreu, mas também ela caiu no crack, viciou. Hoje ela anda aí na rua que só misericórdia. Eu olho assim, eu nem conheço, sabe? Eu falo de Jesus para ela, eu falo que Deus mudou minha vida, pode mudar a dela também, mas ela se entregou para as drogas. Então assim, o que me mantém é a fé que eu tenho em Deus. O homem que ajudou Lica nesta jornada compreende bem o tema egressos do sistema prisional. As imagens que você está vendo são do filme O Egresso. Fauston é o responsável pela obra. O Egresso, ele é um filme de curta-metragem que eu fiz como trabalho de conclusão de curso na Universidade de Brasília. E era um dos temas que tinha me interessado durante o curso de formação lá na universidade, porque eu conheci algumas pessoas egressas do sistema prisional aqui em Brasília e percebi que esse era um tema que tinha pouca demanda da sociedade em geral. Eu quis trazer esse tema, que um dos objetivos do cinema é trazer para a superfície do debate temas que são importantes para a sociedade, principalmente temas que sofrem um preconceito quase imediato do grande número das pessoas, né? Da maior parte das pessoas. Então, a gente abordou esse tema de forma ficcional, né? Então, a gente não é um documentário, a gente controlou aquela narrativa para que a gente pudesse colocar os pontos principais relativa ao egresso do sistema prisional. Sabe a dificuldade de arranjar emprego que a Lica encontra sempre que entrega um currículo? Essa situação é retratada no filme O Egresso, quando o personagem Gildo está prestes a ser contratado, mas a funcionária da empresa descobre que ele já cumpriu pena por roubo. Eu vou ser sincera contigo, Sr. Hermenegildo. Aqui tem muita coisa de valor. Eles nunca vão contratar um presidiário. Eu não sou ladrão. Eu já cumpri pena. Cumprir pena não faz de ninguém um ex-criminoso. Só faz dele um criminoso que não ficou impune. O assassino de fulano não vira ex-assassino de fulano depois da pena. Ele vai ser sempre assassino de fulano. Entendeu, Sr. Hermenegildo? Desempregado, pois sou ex-presidiário. Ó meu senhor, me ilumine em um trabalho. Neste cenário, há pessoas que não se abalam com o passado. Muito pelo contrário, usam suas histórias como impulso para conseguir alcançar novos patamares. Esses dias, tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Quando eu tinha 12 anos, eu tive meu primeiro contato com as drogas. E muito cedo eu já fui engolida, né? Pelo submundo do tráfico, da criminalidade. Eu passei por todas as medidas socioeducativas de advertência à internação de 3 anos. Eu escolhi ser professora depois que eu entendi qual é a missão de um professor, né? Eu sempre achei que eu tive uma dívida com a educação, porque uma pessoa, na pessoa de um professor, né, me incentivou muito a entrar na universidade pública e foi como uma forma de devolver, né, esse trabalho que foi feito por mim, eu devolver ele à minha comunidade, na pessoa de professora também. O projeto Poesia nas Quebradas surgiu na universidade, com a necessidade de ter uma linguagem que dialogasse diretamente com a juventude periférica. Mudar é possível. E o primeiro passo é a gente querer a mudança. Sou professora, sou educadora popular, sou pesquisadora, sou produtora cultural, sou grafiteira, sou poetisa. E eu gosto sempre de falar tudo isso que eu sou, né, pra gente ver como eu era e como eu sou. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Loja do Preso. Cidadania em Pauta volta já.
Assim como na história fictícia do filme O Egresso, em que o personagem não conseguiu emprego ao receber a liberdade, este homem passou por isso. Péricles cumpriu pena por tráfico de drogas e não conseguiu emprego, mas usou a sua liberdade com muita sabedoria e criatividade e decidiu empreender. Vou contar para vocês a minha história. Tudo começou foi de julho de 2016 a novembro de 2016, onde eu fiquei preso, recluso de liberdade, 83 dias, pelo crime de tráfico de drogas. E quando eu saí, eu não tive nenhum braço, nenhuma pessoa, nenhuma mão que pôde me ajudar com o meu regresso com a sociedade para o trabalho. Então, nesse tempo que eu fiquei com o período, procurando aqui, procurando ali, e pessoas não querendo mais, tá me empregando por conta do meu delito, que foi o artigo 33, eu passei por um tempo sem trabalho, pegando o bico aqui, o bico ali. Então, nesses 83 dias que eu passei lá, ficando sem família e tal, eu procurei algum termo de sair aqui fora para poder estar trabalhando. Mas a primeira coisa, a gente procura ter um emprego, que é coisa que não aconteceu. Então, com essa experiência de estar passando esses 83 dias recluso de liberdade, veio a ideia da loja do preso. E surgiu a ideia da loja de preso. Por quê? Porque são produtos específicos, são produtos que não acham em qualquer lugar. Na internet é fácil encontrar a Loja do Preso em várias redes sociais. Inclusive, Péricles já se tornou famoso pela sua história de superação, dando entrevistas em vários jornais e emissoras de TV e rádio. Por conta da ideia inovadora, a loja cresceu muito. E hoje nós temos a demanda já de Minas Gerais toda. A gente já manda para o SEDEX, o Minas Gerais toda, todas as cadeias de Minas Gerais. Tanto a masculina quanto as femininas. Graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem ajudado bastante, que a gente tem essa demanda. Então é muito difícil a pessoa que sai e que seja acolhida. Hoje, por exemplo, eu tenho um grande sonho de estar montando uma ONG. Essa ONG para estar ajudando tanto a família do recuperando, quanto também o recuperando quando ele sair aqui, quando ele for um ex-presidiário. Então, saindo aqui, até dentro mesmo do sistema, ele já pode estar fazendo um trabalho, ele já pode estar exercendo um trabalho lá, entendeu? Ele pode, por exemplo, ele não tem trabalho nenhum aqui fora, ele não tinha nenhuma profissão, por exemplo. Ele lá dentro ele já pode tentar ser um serralheiro, ele pode estar tentando aprender a profissão do pintor, do pedreiro, e assim sucessivamente como outras profissões também. Então, temos que tentar abraçar esse recuperando. E como que podemos? As autoridades podem tentar colocar isso dentro do sistema e outras coisas que podem estar fazendo. A escolaridade, está incentivando mais ao recuperando lá dentro da escolaridade. E também está fazendo um trabalho com a conscientização de empresários de poder estar abraçando esses ex-presidiários. Entre os meus 12 e 13 anos de idade eu já me envolvi com a justiça, né, me envolvi com a delinquência penal. O nascimento da minha filha, a vinda dela foi a maior inspiração que eu tive para buscar essa mudança de vida, para ter essa mudança radical e dar essa volta por cima. Hoje eu tenho um projeto chamado Papo Franco, que eu mesmo iniciei, que eu mesmo criei, idealizei, um projeto social que visa conscientizar, que visa levar informação, conhecimento e principalmente prevenção para os nossos estudantes das periferias, das escolas públicas, das unidades de internação. Você falar de ressocializar, reintegrar, reinserir, só que em nenhum momento a periferia foi socializada, foi inserida, foi incluída. Hoje eu estou tentando fazer pela nossa geração atual que não foi feito por mim, que é isso, levar conscientização para eles e mostrar que só a educação gera igualdade social sempre. É necessário trabalhar, é necessário focar em educação, cara, em escola pública, valorizar os nossos professores. Isso eu acredito veementemente que pode transformar a vida de quem está dentro de uma penitenciária, cara. E
quando um menor de idade, jovem ou adolescente, comete algum ato infracional? Qual é a estratégia para tentar impedir que pessoas tão jovens fiquem presas ao mundo do crime? No próximo bloco do Cidadania em Pauta. Quando um jovem ou adolescente cumpre medidas socioeducativas, o mesmo estigma que cai sobre os adultos que passaram pela prisão, cai sobre eles. Por outro lado, especialistas em ressocialização defendem que quanto mais jovem uma pessoa é, maior é a chance de reinseri-la na sociedade, longe da criminalidade. Atualmente, há vários projetos realizados nas unidades de reeducação, entre eles o de aprendizagem profissional. Esse projeto de aprendizagem profissional no sistema socioeducativo é um projeto relativamente antigo do Ministério Público do Trabalho, que foi implementado pioneiramente no Paraná, no Rio Grande do Sul, e depois ele foi sofrendo expansão, Mato Grosso do Sul, Bahia, até chegar no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, até chegar no Distrito Federal, né? A profissionalização, a qualificação profissional dos adolescentes no socioeducativo é um eixo estratégico da ressocialização, né? Então, a ressocialização ela engloba diferentes frentes, não é só a escola, por exemplo, né? Porque a medida socioeducativa, ela basicamente coincide hoje com a frequência escolar, né? Com o acesso à escola. Mas a unidade, né? O socioeducativo ele é regido pelo princípio da incompletude institucional, ou seja, a unidade de internação ela não é uma instituição total. Ela sozinha não tem que fornecer tudo para os adolescentes, não. Tem que constituir várias parcerias com diversos órgãos e entidades para que aquele adolescente possa receber diversos serviços e programas. Entre essas parcerias está o Senai, que apoia os jovens em sua profissionalização. Este projeto está inserido no programa Senai de Ações Inclusivas, que é destinado a jovens e trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Então, são vários parceiros que constroem esse projeto a várias mãos. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal também, o Sistema Socioeducativo e o Senai. Então, são programas que são realizados dentro das unidades de internação. As nossas práticas aconteceram em Santa Maria, no Recanto das Emas, onde nós formamos mais de 120 jovens. Esses jovens foram formados em programas de uma boa extensão, são programas de aprendizagem, onde eles tiveram 400 horas de aulas teóricas e práticas e 400 horas de prática profissional. Vários desses jovens já voltaram ao mercado e conseguiram se reposicionar, e então dessa forma a nossa parceria consegue resgatar a questão de cidadania esses jovens que em algum momento da vida tiveram alguma dificuldade. Acho que assim cumprimos a nossa missão e contribuímos para a melhoria da nossa sociedade. Quem atua com reeducação considera que assegurar oportunidades de qualificação para estes jovens é, de certa forma, reparar a ausência do amparo do Estado diante da vulnerabilidade social que muitos enfrentam. Ao longo dos anos, a mentalidade das entidades mudou para favorecer os jovens que passam por esse processo. A gente tem a transição de um modelo muito mais penal para um sistema muito mais focado na valorização dos direitos humanos, valorização do ser e do jovem enquanto sujeito de direito. Essa é a importância maior desse período. Isso implica em várias ações, né? Como unidades com estruturas muito mais focadas em atividades pedagógicas, oficinas de ressocialização, fortalecimento de outras medidas que não só a internação, que é uma medida excepcional, uma medida que deve ser breve, como, por exemplo, o meio aberto, a semiliberdade. Então, esses 12 anos, eles servem para marcar a transição entre um modelo penal e a transição para um sistema efetivamente socioeducativo. O que o sistema socioeducativo ele vai fazer, e isso na internação? Ele busca restringir o direito de ir e vir.
apenas. O seu direito à liberdade ele é momentaneamente suspenso, restringido, porém o Estatuto da Criança e do Adolescente ele estabelece que apenas esse direito deve ser restringido ou parcialmente suspenso durante um período. Os outros direitos, todos eles devem ser garantidos considerando a situação peculiar e desenvolvimento do jovem. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o direito à escolarização ele deve ser garantido, o direito à saúde deve ser garantido, cultura, lazer. Então, o objetivo do sistema socioeducativo é fazer com que o adolescente ele interrompa definitivamente a sua trajetória no ato infracional, para que amanhã ele não entre dentro do sistema prisional. Então, quando você busca romper definitivamente a sua trajetória no ato infracional, a trajetória infracional do adolescente, eu tenho que pensar em outras estratégias que não mais o encarceramento. Nós temos uma parte da população que entende que isso é causa perdida. Então eu vou dar o meu recado para essas pessoas. Todos nós erramos. E esses jovens e essas crianças, a maioria deles vieram de um contexto absolutamente violento e desumano, de fome, miséria extrema. Que minha mente sempre foi voltada para o crime, porque quando eu tinha 9 anos, minha mãe me abandonou no juizado de menor. Então eu não fui criada por família, por mãe, por pai, por irmão, eu não tive convivência familiar. Fui criada lá. Aí de lá eu fugi, fui para a rua, morei nas ruas, morei na rodoviária do Plano e me envolvi logo com crime, e daí foi. Eu sempre fui presa, desde menor de idade, entendeu? Então a minha mente sempre foi voltada para esse lado. Eu não fui uma criança que teve uma mente moldada, né, para ser um cidadão de bem, para ser uma boa criança, para ser um bom adolescente, um bom adulto. Não, a minha mente sempre foi moldada por crime. Como nós podemos entender um ser humano que desde a concepção é violentado, que passa a infância passando fome, vendo o pai sem emprego, a mãe passando fome, sem oportunidade de trabalho, sem casa própria, sem saneamento básico, sem comida em casa? Como nós podemos entender que essa criança pode ser feliz, pode ter uma formação saudável? Será que nós temos a oportunidade de pensar em possibilidades de crescimento saudável num ambiente como esse? Não é fácil gerir o sistema socioeducativo, nem o sistema carcerário. Mais difícil ainda é conseguir seguir com a vida após reconquistar a liberdade. Mas, mesmo com as dificuldades que enfrentam até hoje, Lica e Péricles acreditam que é possível vencer e, para isso, é preciso batalhar. Não adianta você ficar sentado na sua casa e falar: Deus vai abrir a porta. Não, tem que correr atrás, tem que batalhar, entendeu? Você viu ali um cartaz de um curso, corre lá e faz. Se é gratuito, faz. Não tem dinheiro para pagar, pede alguém. Muitas coisas que eu não pude pagar, que eu queria fazer, o Fausto pagou para mim, eu pedia para ele. Então, assim, é humildade e correr atrás. Porque também se ficar sentado, meu amigo, vai voltar pro crime mesmo e vai morrer no crime e vai pra cadeia e vai morrer ou aqui fora ou lá dentro. Tem que ter atitude. Então, fica a dica para você aí que hoje está privado de liberdade, tem um sonho e coloque ele para frente. Tem um sonho e coloque ele em prática. Eu acho que você, hoje que está aí privado de liberdade, você pode fazer o melhor quando sair. Então, vamos lá. Você é empresário, vamos ajudar. E você que está aí fora, você que está aí dentro, aliás, tenha esse pensamento que você pode voltar e pode conquistar, ok? No mais, fica a dica, que Deus abençoe todo mundo. Com meus 23 anos foi aonde que eu já entrei nesse caminho onde que eu pensei que não ia ter volta, mas consegui sair dele. Minha família é adventista. Aí a gente sempre teve assim um costume de estar lendo. E quando eu me encontrei preso, aí foi onde que eu mais me apeguei à leitura. Quando eu cheguei aqui fora foi onde que eu tive envolvimento com jiu-jitsu. Hoje eu pratico jiu-jitsu, que é um meio que eu vi assim de me livrar. É uma coisa assim, um esporte que te incentiva a mudança. A maior lição que eu tenho da minha vida hoje foi o erro que eu cometi.
Que aí foi onde que eu cheguei, aonde que eu não queria chegar. E aí paguei, graças a Deus, já estou liberto disso aí.